Bem-vindo a Rokugan. Entre, batedor, chamou Matsu Kazumi. A Taissa faz um gesto para os soldados atrás dela. O esquadrão das legiões imperiais ganha vida. Homens e mulheres se colocam de pé e checam seus cavalos. Shiba Naru amarra novamente os cadarços de sua armadura, notando pelo canto de seus olhos que Bayushi Shiko está olhando para garantir que ele o faça corretamente. Ele está na 4ª Legião há 8 meses, mas muitos deles ainda o tratam como um infeliz irmão caçula. Mesmo os como Chico, que são apenas um pouco mais velhos do que ele. O fato de Chico ser muito atraente também não ajuda. Naru segura seu queixo e termina sua checagem antes de ajeitar as espadas gêmeas de seu daisho no obi de seda em sua cintura. Ao menos recebi uma chance de lutar e mostrar meu valor, ele pensa. O batedor corre e fica sobre um joelho, punho ao chão. Kazumi-sama, ele ofega. O plano funcionou. A Taissa sorri friamente e deixa seu olhar se demorar brevemente sobre o horizonte ao sul. As nuvens de poeira erguidas pela força de distração quase não são visíveis. Manchas marrom acinzentadas contra o profundo azul celeste do verão. Um punhado de homens a cavalo, arrastando galhos para levantar a poeira de um esquadrão inteiro, perseguindo o grupo de bandidos que fugiu a sudoeste para despistá-los. E a força principal dos bandidos? 1 milha, respondeu o batedor, apontando ao norte. Acamparam e empilharam as armas. Só cá, diz Kazumi, e seu sorriso se torna feroz. Ela balança na sela e vira seu cavalo para seus soldados. Montem! Acabaremos com esses bandidos hoje. Esta tarefa já demorou demais, agora ela termina. Shiba Naru monta seu corpulento pônei Rokugane, acalmando os nervos do animal com um movimento abstrato de uma mão. E então agarra uma iare do tripé de lanças no centro do acampamento. Shinko entra em posição ao seu lado, baixando seu menpô para esconder seu amável semblante. Ele sorri para Naru e ele sente seu rosto esquentar, apesar de seus esforços para manter a compostura. Apressadamente, ele amarra sua própria máscara de guerra. Em poucos momentos, a unidade inteira investe em um trote, seguindo o batedor. Os legionários aceleram o passo quando passam por um vale baixo e sobem um riacho. Eles escalam o topo do aclive e, de repente, o acampamento dos bandidos está diante deles. Homens sujos, discutindo e procurando por armas. Um inseto chutado por uma criança vingativa. Um rugido de guerra surge dos samurais, quando exporam suas montarias a um galope, sedento de glória. Naru força sua montaria à frente, na vanguarda da investida, mirando sua lança nos bandidos. Um deles está acenando uma iare, com gestos firmes e decididos, tentando agrupar seus homens em uma linha defensiva, mas eles não são soldados treinados e os legionários pegaram de surpresa. E joga iniciativa, declara o mestre, sorrindo. Oi, seja mais uma vez bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Você está com Francinete Coutinho em mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Um quadro que tem como objetivo falar a respeito de cenários de RPG de mesa. Então, se você curte RPG de mesa, saiba que hoje iremos iniciar o estudo de um dos melhores cenários de RPG existente. Isso mesmo, Rokugan. A Lenda dos 5 Anéis. Se você curte a Lenda dos 5 Anéis, ou se não conhece, mas está ansioso por conhecer mais um cenário de RPG, fica aqui, que depois da vinheta eu te apresento. E então,
Ansioso para conhecer Rokugan, o famoso Império Esmeralda? Se você, além de conhecer Rokugan, gostaria também de conhecer outros cenários de RPG, eu deixei aqui no card um link para que você possa ir até outras playlists no meu canal que falam a respeito de outros cenários. Para quem não conhece Rokugan, né, ele é o cenário oficial do livro conhecido como A Lenda dos Cinco Anéis, que é um cenário, cenário e sistema próprio de RPG de mesa que chegou ao Brasil através da New Order, tá certo? E já está na sua 4ª edição. Rokugan, ele é um reino fictício, né? É um vasto império, tá? Que absorve características da história, dos mitos e da cultura de povos da Ásia Antiga medieval, principalmente o Japão e também a China e a Coreia, entre outros. É uma terra onde existem samurais honrados, servos de um imperador divino, que guerreiam e forjam acordos de paz em nome de seus senhores. É uma terra onde poderosos clãs maiores, cada um composto por várias antigas famílias, trabalham juntas e também uns contra os outros, na esperança de realizar seus planos políticos e militares. Nessa terra, existem valentes guerreiros, ou bushis, como são conhecidos. Eles entram em conflito para ganhar o dia para seus clãs no campo de batalha. É também uma terra de sacerdotes, devotos, né, a deuses e a magia. Esses recebem o nome de Shugenjas, oram para a multidão de fortunas na esperança de conseguirem bênçãos dos céus para suas terras. É também uma terra onde existem políticos, palacianos, com infinitas guerras de palavras, contendas, né, políticas. Rokugan é um império de honra, glória, conflito e aventura, horror e mistério. Então, está ansioso para aprofundar o seu conhecimento a respeito dessa terra fantástica? Vamos lá, então. Começando desde o início, iremos falar a respeito da história de Rokugan, desde o seu surgimento, quando foi criado pelos deuses, até os dias atuais. Vamos nessa. Pois bem, comecemos com o nascimento do universo de Rokugan. Bom, no começo, né, não existia a única coisa que existia era o nada, só existia apenas o nada. E o nada, ele era algo consciente, né? Devido à sua consciência, à sua capacidade de compreender o que acontecia ao seu redor, e também devido à sua existência atemporal, ou seja, uma existência que não tinha nem um início, nem um fim, né? Totalmente fora da ideia do tempo, o nada percebeu que ele estava sozinho. E ao perceber que ele estava sozinho, né, ele sentiu medo. Então, você sentiu medo por ser a única coisa que existia, né, naquele imenso universo. E ao sentir medo, ele acabou cometendo um pecado. Foi o primeiro pecado, né? Era uma emoção assim sem precedente, que ninguém nunca tinha experimentado. Claro, só existia ele, né? Então, como ele nunca havia experimentado essa emoção, ele acabou liberando uma imensa quantidade de energia que criou 1/3 do mundo. Ao perceber que estava, né, sozinho, ao sentir medo, e também sentiu solidão. Né? Ele não queria mais ser algo sozinho no universo, ele queria companhia. Esse desejo do nada por companhia também foi uma sensação única que ele nunca antes tinha experimentado. E também fez com que ele liberasse uma imensa quantidade de energia, fazendo com que o 2/3 do universo fosse criado. Nós já tínhamos, então, 2/3 de todo o universo ocupado. Quando nada percebeu a criação que ele tinha feito involuntariamente, isso porque ele não desejava de forma nenhuma criar, não foi uma criação consciente, então ele cometeu o 3º pecado, ele se arrependeu. E a força desse arrependimento foi tão grande que acabou por criar a última parte do universo composto pelas 3 partes desenvolvidas
pelo nada: o medo, o desejo e o arrependimento. No começo, né, esse universo que o nada criou, ele era uma coisa assim meio caótica, meio disforme. O mais parecido assim que você pode imaginar é um ovo. Imagine um ovo cru, né? A gema misturada na clara, né? Aquela coisa viscosa, disforme, estranha. Agora imagine que depois de um tempo, né? Depois de um tempo, as porções de matéria do universo, elas foram descendo, né, para o fundo, foram se acumulando no fundo, né, e a energia ela foi se expandindo, né, por todo o espaço. E aí foram sendo criadas as chamadas camadas da realidade de Rokugan, né? Então, as camadas da realidade eram as seguintes: os paraísos celestiais, onde existiriam, né, onde futuramente iriam existir as divindades, o reino humano, né, que seria ocupado pelos seres humanos, os outros reinos espirituais, que aí eram vários, né, existiam vários reinos espirituais, e mais embaixo, na última camada, o Jigoku. O Jigoku, ele ficou sendo conhecido futuramente como o reino do mal. Mais lá na frente a gente vai voltar a falar novamente sobre o Jigoku e vocês vão entender por que o Jigoku era chamado de o reino do mal. Então, logo após o nada, né, passou a existir 3 deuses cujos nomes nunca foram conhecidos, nem por seres divinos ou por seres mortais. E esses 3 deuses, eles passaram a existir naquele universo que havia sido criado pelo nada. Até hoje eles são conhecidos apenas como os 3 deuses cujos nomes não podem ser ditos, ou seja, nunca puderam ser pronunciados. E eles observavam, né, a criação do nada, o universo e tudo, e principalmente o reino humano, e eles chegaram à conclusão, os 3 deuses, de que toda aquela obra, né, ela precisava ter um propósito, ela precisava ter um objetivo. Aquilo ali não poderia existir apenas por existir. E à medida que eles queriam dar forma e propósito à criação, eles perceberam também que eles não tinham poder para isso, o poder deles era limitado, eles nunca poderiam dar forma e propósito à criação. Então, o que é que eles fazem? Eles resolvem se sacrificarem para darem à luz a um homem e a uma mulher, que passariam a serem conhecidos, respectivamente, como a deusa Sol e o deus Lua. E estes, sim, poderiam levar à ordem a criação que o nada tinha executado. Muito bem, quando o Sol e a Lua acordaram, né, eles eram, embora fossem um homem e uma mulher, eles tinham, assim, uma origem divina, né, e eles tinham também poderes divinos, e eles ficaram perplexos, né, ao olhar o mundo ao redor deles, principalmente o mundo mortal, porque era totalmente sem forma e sem nenhum propósito. Então, estudando, né, a criação ao seu redor, dentro do seu conhecimento divino, eles chegaram à conclusão de que o que eles deveriam fazer era nomear as coisas da criação. As coisas não tinham forma e não tinham propósito simplesmente porque elas não tinham nome. Era só dar um nome para elas e tudo estaria resolvido. Como é que ninguém tinha pensado nisso antes, né? Então, eles foram lá, desceram até o mundo mortal e começaram a nomear. Olha essa coisa essa coisa de caule marrom e folhas verdes, árvore. Aquilo ali, aquela amontoado de água, rio, né? Aqueles animais de 4 patas ali correndo, cavalo, e por aí foram, nomearam toda a criação. E aí eles foram percebendo que eles tinham que dar um exemplo, né? Já que eles haviam nomeado toda a criação, eles também teriam que criar nomes para eles próprios, né? Então chegaram à conclusão de que deveriam se autonomear. A lei de Sol, né? Ela passou a ser chamada de Amaterasu e o Lorde Lua recebeu o nome de Onotangu. Então, Amaterasu e Onotangu seriam os primeiros deuses, aqueles que nomearam a criação feita pelo nada e deram um propósito, né, para a existência de tudo que havia no universo. Um belo dia, Onotangu estava
passeando sozinho, né, pelo universo, quando ele encontrou uma coisa estranha. Era um pedaço da escuridão primordial. A escuridão primordial era o que existia antes do nada surgir, ou seja, a escuridão primordial era o que havia gerado o nada. E Onotangu, né, ele era muito ardiloso, ele era muito, assim, né, inteligente em alguns aspectos e um tanto quanto burro em outros, né, digamos assim. Se é que você pode dizer que uma criatura divina é burra, mas o fato é que Onotangu viu aquele pedaço da escuridão primordial e ele pensou assim, não vou dar um nome para ela, não. Vou deixar ela do jeito que ela tá. Eu não vou dar nome para ela, não vou nomear a escuridão, né? Só muito tempo depois que ela passou a ser chamada de sombra viva, né? E também não vou contar para Materaço sobre a existência dela, não. Vou deixar ela aí e ver o que é que acontece, né? Tipo como um experimento, deixar ela aí e ver o que é que acontece. Claro que ao fazer isso, Onotangu permitiu que a escuridão primordial se esgueirasse, né, e se escondesse no meio da criação, e também que ela se fortalecesse. Com o passar do tempo, ela adquirisse proporções tão grandes que ela poderia colocar toda a criação em risco, como de fato aconteceria. Onotangu, evidentemente, quando optou por deixar a escuridão primordial sobreviver, ele não podia imaginar que a sua decisão teria consequências tão severas, né? Depois terminaram a nomeação, né, de toda a criação, né? O deus Lua e a deusa Sol, eles retornaram, né, para o mundo dos deuses. Com o passar do tempo, o deus Lua acabou adquirindo interesse, né, sexual pela deusa Sol, mas ela não dava muita bola para ele, não estava muito interessada, não. O ardor, né, do desejo que Onotangu sentia por Amaterasu queimava e se tornou tão forte e intenso que ele começou a perseguir a irmã, né? Então ele saiu perseguindo a lua, saiu perseguindo o sol pelo firmamento, dando início ao ciclo de dia e noite. E depois de um bom tempo ele acabou alcançando, né, Amaterasu, e eles acabaram tendo o seu primeiro encontro, né, sexual, digamos assim, né, e nesse momento o sol escureceu, né, ocorreu o primeiro eclipse, e foi durante o primeiro eclipse que os filhos do deus Lua com a deusa Sol, eles foram concebidos. Eles eram num total de 10, né, e se chamavam Hantei, Hida, Doji, Togashi, Akodo, Shiba, Bayushi, Shinjo, Funleng e Ryoshun. Apesar de terem sido todos concebidos ao mesmo tempo, eles foram nascendo, né, em ritmos diferentes. Isso porque os relacionamentos entre deuses, eles não se submetem às mesmas regras, né, do relacionamento entre humanos. Então, aos poucos, a deusa Sol, ela foi parindo, digamos assim, cada um dos camis, né, como ficaram sendo chamados depois os filhos do Sol, da Lua com o Sol. O Onotangu, quando ele percebeu, né, a besteira que ele tinha feito, né, percebeu que a Lei de Sol, ela estava, né, prenha e que ela ia conceber filhos extremamente poderosos que poderiam, inclusive, um dia chegar a ser mais poderosos do que ele, percebendo também que esses filhos iriam acabar por roubar o afeto e a atenção que a irmã tinha por ele, ele chegou à conclusão de que deveria matar todos os seus filhos. Então ele ficou lá na espreita, perseguindo, e toda a vida que o sol paria, um caminho ele ia lá e devorava o filho, né, para assegurar que nenhum deles ia sobreviver, e assim ele iria conseguir manter o amor da irmã e também a sua posição, né, como Deus supremo. Só que a Amaterasu não concordou muito com isso, né?
ela se afeiçoou aos filhos, né? Ela amava a sua prole e ela não queria que o marido acabasse devorando todos os seus filhos. Então, o que é que ela fazia? Ela também não tinha como enfrentar o seu marido irmão, né? Ele era muito poderoso, ela não tinha como derrotá-lo. Então, o que é que ela fazia? Toda a vida que um bebê nascia e que ele devorava o bebê, ela oferecia para ele uma pequena dose de saquê, né, para comemorar o nascimento da prole. Só que o que o Onotangu não sabia é que o saquê ele estava drogado. Então, quanto mais saquê ele tomava, mais fraco ele ficava, mais sonolento ele ficava. Até que depois do parto do 9º filho, né, quando ela ofereceu o saquê para ele acabou caindo em um sono profundo. É isso mesmo, desmaiou de pileque, caiu lá, né, apagou-se. A Materaço pôde, assim, salvar o último filho dela, que foi o Hantei, né? Ela pariu o último filho, livre da ameaça do papai lá, né, que estava dormindo, né, um sono profundo por causa da bebida que ela tinha dado para ele. Enquanto seu pai dormia, Hantei era treinado pelos dragões celestiais. Esses seres poderosos o prepararam para que quando seu pai acordasse, ele tivesse condições de lutar contra ele e assim proteger a sua própria vida e a da sua mãe. Hantei terminou seu treinamento e acabou ganhando uma espada de grande poder, né, dos dragões. Quando o pai dele acordou, quando o Lorde Lua despertou, ele encontrou a esposa e o filho aguardando por ele. Então, houve um combate terrível. O pai, incapaz de perdoar a traição da esposa e do filho mais velho, decidiu que iria matar os dois. Durante o combate, no entanto, Hantei conseguiu ferir o ventre do pai e fazer com que os irmãos que ele havia devorado caíssem, com exceção do Ryoshu. É que o Ryoshu havia sido o primeiro a ser devorado pelo pai. Então fazia tanto tempo que ele já estava realmente morto. Mas Onotangu não queria permitir que todos os seus filhos escapassem. Então, no momento de desespero, quando estava já quase que praticamente sucumbindo, ele agarrou o seu filho mais jovem, Funleng, né? Funleng tentou escapar de todas as formas, mas não conseguia. Hantei, então, pegando a sua espada, que havia sido dada a ele pelos dragões celestiais, cortou fora a mão do pai, libertando o irmão. Funleng, no entanto, estava numa posição tanto quanto, digamos assim, sem apoio. Ele não tinha como se segurar. Percebendo que ia cair, né, ele acabou, sem querer, agarrando o irmão. Hantei. Esse, por sua vez, agarrou o outro irmão, que agarrou o outro irmão, que agarrou o outro irmão, até não ter mais irmão para ser agarrado. E aí todos os 9 filhos da deusa Sol e do deus Lua despencaram do paraíso celestial, né? E acabaram caindo sobre o mundo dos mortais, que era a segunda camada da realidade, logo abaixo do paraíso celestial. E foi assim que os Kamis, né, que ocorreu o fenômeno que foi conhecido eras depois como a queda dos Kamis. E foi assim que os filhos do Deus Sol, da deusa Sol e do Deus Lua acabaram vindo para o mundo dos seres mortais e acabaram vivendo, né, com os seres humanos. Dando sequência, nós vamos falar agora a respeito da pré-história do Império. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a noção de tempo nos paraísos celestiais e a noção de tempo nos reinos humanos são muito diferentes. Desde que a deusa Sol e o deus Lua haviam nomeado, né, o mundo dos mortais, dando forma e propósito a tudo que existia, passaram-se milhões de anos enquanto eles se perseguiam e geravam, né, os seus filhos. Durante esse período, várias raças, né, inteligentes acabaram surgindo no reino dos mortais antes da chegada dos seres humanos. Houve os leoninos Kitsu, os subterrâneos Kozukuji, os travessos Kenku, os brutos ogros e os oportunistas trolls. Mas provavelmente a civilização pré-humana, digamos assim, né, mais importante foi a civilização Naga.
As nagas, né, elas eram homens-serpentes, que tinham uma habilidade bastante interessante. Elas compartilhavam uma mente comunal. Ou seja, o que um pensava, né, os outros eram também capazes de pensar, né? Eram capazes de ler a mente um dos outros, como se a mente deles fosse uma só. Esse império, né, ele foi uma das maiores civilizações pré-humanas, e ele entrou em conflito com várias raças, entre elas uma raça de imortais que vinha de uma terra distante, que era conhecido como os Axalã. Logo depois de terem derrotado os Axalãs, eles acabaram também tendo conflitos com a escuridão enganosa. A escuridão enganosa, também chamada de sombra primordial, era aquela escuridão primordial que havia dado origem ao nada, que o Onotangu encontrou. Lembram que ele não contou para Amaterasu sobre a existência dela, nem deu um nome para ela, ele achou que seria melhor deixar ela pegar o caminho dela, né, e acabar descobrindo quem ela era por conta própria, né? Então, ela acabou se fortalecendo e ela acabou retornando, né? E iniciando no mundo dos mortais, né? Uma batalha contra o Império Naga. Também nessa época, no Jigoku, né, a escuridão enganosa já havia contaminado todo o Jigoku, por isso que esse último plano, né, ele passou a ser conhecido como o Reino do Mal, porque ele foi contaminado pela sombra primordial. E ao ser contaminado, todos aqueles seres que existiam no Jigoku, eles passaram a ter uma índole do mal, né, uma índole negra. Os Nagas chamavam esses povos, né, que habitavam o Jigoku e que haviam sido contaminados pela escuridão enganosa, de os infectos. A guerra entre as Nagas e os infectos foi muito demorada, embora elas tenham vencido, elas tinham motivo para acreditar que não haviam extinguido totalmente com a escuridão enganosa. Então, as Nagas, elas temiam que num futuro próximo, a escuridão enganosa, ela poderia retornar a Rokugan. Então, o que é que elas... retornar ao mundo dos mortais, né? Isso porque o termo Rokugan não era conhecido das Nagas, foi criado pelos humanos. Desculpa que eu já estou me empolgando, galera. Então, as Nagas acreditavam que a escuridão enganosa ainda iria retornar novamente ao reino dos humanos e que, por isso, era necessário que elas entrassem em um sono profundo, tá? Que elas adormecessem para que elas pudessem guardar o seu poder, o seu conhecimento, né? A sua existência para um futuro próximo, quando quando a escuridão negra retornaria, e aí elas poderiam acordar e elas poderiam combater a escuridão enganosa. Coincidentemente, esse momento em que as Nagas entraram em profundo sono foi a mesma época em que aconteceu o primeiro eclipse, aquele primeiro eclipse lá, quando, né, o deus Lua safadão finalmente conseguiu agarrar a deusa Sol, e aí, né, deu um trato nela e gerou lá os 10 caminhos. Então foi nessa mesma época que as Nagas acabaram caindo em um sono profundo. Elas acreditavam que com isso elas conseguiriam se manterem, né, existindo até um futuro próximo, onde elas poderiam auxiliar, né, quem estivesse no comando do mundo mortal contra a escuridão enganosa. Depois que os Naga entraram em hibernação, os Nezumis, que eram seres semelhantes a ratos, né, bípedes, né, que embora inteligente anteriormente, era uma fonte de alimento para as Nagas, acabaram agora livres dos seus predadores naturais, estabelecendo um imenso império. O império deles se tornou tão grande que acabou sobrepujando até mesmo a poderosa raça dos ogros. Embora os ogros fossem mais fortes, mais poderosos que os Nezumis, estes se proliferavam igual uma praga, se reproduziam numa velocidade tão grande que acabaram derrotando os ogros por questão de número, né? Acredita-se que a expansão, né, dos Nezumis, ela teve fim com a queda dos Kamis. Porque os Kamis, quando eles caíram, né, o Fenlong,
que era o mais jovem dos Camis, que caiu primeiro, ele acabou caindo longe dos seus irmãos. E ao cair, ele acabou colidindo com o reino dos Nezumi. No meio da capital lá do reino dos Nezumis, ele abriu uma cratera tão grande que acabou dispersando o reino, né, dos Nezumi, fazendo com que todo mundo se espalhasse, né, destruindo o Império Nezumi. E diz que a queda foi tão grande, tão profunda, que o Fuleng acabou indo parar lá no Jigoku, lá no reino do mal, ou seja, ele cavou um buraco, né, ele abriu uma cratera que atravessou 3 planos de existência, chegando do reino dos mortais até o reino do Jigoku. Na mesma época que os Camis caíram, né, a Lady Sol, ela chorou, né, pela queda dos seus filhos, a aparente morte, digamos assim, dos filhos dela, né, e o Lorde Lua, ele sangrou, né, porque ele tinha sofrido muitos ferimentos, né, impostos pelo filho dele, o Hantei. E foi da união das lágrimas da Lady Sol com o sangue do Lorde Lua que surgiram os primeiros seres humanos. Embora tudo isso tenha acontecido, né, ao mesmo tempo, a queda dos Camis, o choro da Lady Sol, né, as gotas de sangue do Lorde Lua terem acontecido tudo ao mesmo tempo, como eu expliquei anteriormente, a noção de tempo é variável. Coisas que acontecem no mundo espiritual em 1, 2 segundos, às vezes levam milhares de anos para acontecer no reino mortal. E não foi diferente com a criação da humanidade. Então, embora tudo tenha acontecido com a queda dos Camis, os seres humanos só chegaram realmente a se espalhar pela face da Terra, que futuramente seria conhecida como Rokugan, cerca de 1 século após os deuses terem caído. Nesse intervalo de tempo, né, entre o surgimento dos primeiros seres humanos e a criação, né, do conceito de humanidade, né, foram criados, né, várias tribos, vilarejos, grupos, culturas, né, foram surgindo, né. Então os seres humanos eles foram, digamos assim, se organizando, né, criando os moldes do que futuramente, sobre o que futuramente se iria construir com a ajuda dos Camis o reino de Rokugan. E foram surgindo líderes dentro desses vilarejos, né, dentro dessas tribos, foram surgindo líderes humanos, né, e esses líderes humanos, eles foram aprendendo magia, né, feitiçaria, tá, entre eles, uma tribo que se tornou muito poderosa nesse tempo foi a tribo de Izawa, né, o líder deles até hoje é o mais poderoso feiticeiro de existência conhecido no reino mortal. À medida que os Camis iam chegando na Terra, eles não caíram todos juntos, infelizmente. Eles caíram separados uns dos outros. E aí eles começaram a vagar pelo mundo, né, interagindo com a humanidade, até que aos poucos eles foram se reencontrando. Eles chegaram à conclusão de que somente 8 deles haviam sobrevivido, né, que tanto o Ryushu, que havia morrido ao ser engolido pelo pai, quanto o Fuleng, que havia sido o primeiro a cair, não haviam sobrevivido. Eles perceberam que os seres humanos, né, eles precisavam não só ser protegidos, como também ser guiados. Eles eram seres que precisavam do apoio, precisavam da orientação. Então, um dos Camis ia ter que liderar sobre aqueles seres humanos, mostrando para eles a melhor maneira, né, de viverem. A única questão é qual deles iria se dedicar àquela missão, e todos eles queriam aquela vaga, né? Então, para poder resolver a coisa de uma forma harmoniosa, né, para que não houvesse mais, digamos assim, conflito entre os irmãos, eles optaram por um torneio, né, que ficou conhecido como o torneio entre os Camis. O objetivo desse torneio era decidir qual deles seria o líder, né, do império humano que eles queriam ajudar a construir. E o torneio ele foi organizado no local da chegada ao reino mortal, né, o local onde havia caído a maior quantidade de Camis. Então, eles se reuniram naquele mesmo local e iniciaram o torneio. Inicialmente, o Hida, né,
que era um dos mais fortes dos Kami, ele foi derrotado pela velocidade e habilidade de Shinjo. A Shinjo, por sua vez, ela foi enganada e derrotada por Bayushi. Shiba, que era irmão gêmeo de Bayushi, ele conhecia os truques do irmão e não foi enganado, né? Já a Doge era muito elegante, né? E ela acabou derrotando o Shiba, mas foi derrotada pela força do Akodo, né? Finalmente, Hantei derrotou seu irmão Akodo e se tornou o primeiro imperador de Rokugan. O Togashi, né? Ele já tinha feito todos os cálculos e previsto que não importava a ordem, ia acabar daquele jeito com a vitória do Hantei. Então ele resolveu não participar, que ele não era nem besta nem nada, né? Ficou de fora, ficou só assistindo e teve o prazer de ver que os seus cálculos, né, as suas probabilidades haviam acontecido da maneira que ele havia imaginado. Depois que Hantei se tornou imperador, seus irmãos se espalharam, né, para reunir seguidores, pessoas que iriam aderir às suas crenças, às suas respectivas bandeiras. E também queriam ajudar a pacificar a terra, né, ao redor, em nome de Hantei. Assim, eles criaram o que posteriormente ficaria conhecido como os clãs maiores de Rokugan. Então, inicialmente foi Hida, né, o rígido, que forjou o clã do caranguejo. A delicada Lady Doge soprou vida no clã Garça. O enigmático Togashi e seus seguidores se tornaram o clã Dragão. O militante Akodo reuniu sobre sua bandeira o clã Leão. O humilde Shiba criou o estudioso clã Fênix. O manipulador Bayushi engendrou o clã Escorpião nas sombras. E a compassiva Shinjo criou o clã Kinrin, posteriormente conhecido como Unicórnio. A criação dos 7 clãs maiores tem início a história do Império de Rokugan. Rokugan, ele usava como sistema de mapeamento de datas, né, para poder medir o tempo, o mesmo sistema que havia sido criado por uma família humana, né, anterior à chegada dos Kamis, a família Izawa. Lembram aquela que eu falei que tinha dado origem a um dos maiores feiticeiros, né, que existiram sobre sobre o reino dos mortais? Pois bem, além de se dedicar à feitiçaria, a família Izawa também se dedicava ao estudo, né, e à nomenclatura das passagens de tempo. Então ela criou um calendário que passou a ser utilizado, né, pelo Império de Rokugan para registrar os eventos históricos. E esse calendário, ele recebeu o nome de calendário Izawa, em homenagem à família que o criou. Assim, nós chegamos ao primeiro século da história do Império Rokugan, que vai do ano 1 até o ano 100 do calendário Izawa. Já começa meio conturbado, né? Os clãs maiores, eles foram se estabelecendo, dividindo a terra entre eles, né? Criando as suas fronteiras para que cada um pudesse governar com as suas ideologias e com as suas ideias sobre determinado pedaço de território. Os Kamis, eles começaram uma brilhante civilização, né? Eles ensinaram muitas coisas aos humanos, né? E foram moldando os humanos de acordo com aquilo que eles acreditavam. Infelizmente, nem tudo foi de paz nessa época, porque foi exatamente nessa época que teve início a Primeira Guerra. Essa guerra, ela aconteceu contra uma monstruosa horda de Onis. Onis eram uma espécie de demônios, né, originais lá do Jigoku, e esses Onis, eles estavam aliados com os goblins e outras criaturas provenientes das terras sombrias. Eles vieram pelo sul, começaram a avançar, destruindo tudo que estava no seu caminho, né? E isso fez com que o imperador, né, Hantei, ele acabasse reunindo os clãs maiores para que esses pudessem se unir para enfrentar aqueles inimigos que estavam avançando impiedosamente sobre os seus domínios. Quando os exércitos de Rokugan chegam, né, para confrontar o exército demoníaco, né, a horda de demônios
que invadiam suas terras, eles ficam chocados ao perceberem que o general, né, daquela repugnante legião era nada mais, nada menos do que Funleng, o seu irmão caçula, que eles acreditavam que estava morto, né, que ele tinha caído, tinha sido o primeiro a cair. Pois bem, na verdade, como nós já sabemos, Funleng, ele caiu, né, no local mais afastado dos seus irmãos, que foi exatamente o coração lá do reino dos Nezumis, e aí ele abriu uma cratera tão profunda que essa cratera acabou levando ele direto para o Jigoku. Só que o Jigoku ele já estava dominado pela escuridão enganosa, né? Pela escuridão primordial. E lá, né, nesse local onde viviam os infectos, vivia a escuridão primordial, o Funleng ele acabou sendo manipulado, ele acabou sendo corrompido, né? O reino do mal, ele acabou corrompendo ele, fazendo com que ele acreditasse que os irmãos haviam abandonado ele, que os irmãos haviam traído ele, e conseguiram fazer assim, né, uma corrupção tão grande com o antigo Kami, que ele acabou, por fim, se tornando o líder do Jigoku, né, o líder do reino do mal. Quando ele soube que os seus irmãos haviam criado o Império Belo e tudo, então ele reuniu todas as suas tropas e ele partiu em direção ao reino de Rokugan com o firme propósito de destruir os irmãos, porque ele odiava os irmãos, porque a escuridão enganosa havia feito ele acreditar que estes mesmos irmãos o haviam traído. Então, os clãs maiores, eles marcharam ao campo de batalha. Os Kamis, eles foram para o campo de batalha junto com os seus seguidores, pelo menos a grande maioria deles, para proteger os seus seguidores, mesmo com os seus corações atribulados. Sim, porque eles não queriam ter que lutar contra um irmão, né? Mas, infelizmente, Funleng não deu para eles nenhuma outra opção. O Akodo, né, o Kami líder do clã dos leões, ele era também o líder de guerra das forças de Rokugan, e ele era um grande gênio estrategista. Ele avançou, né, com suas estratégias contra as terras sombrias, né? O próprio Hantei foi para combate, inclusive chegou a ser ferido, né, seriamente no combate. Mas nem mesmo com a presença do imperador, com a presença dos Kamis, os deuses lutando entre os humanos, eles não foram capazes de desacelerar o avanço das terras sombrias. Eles estavam realmente perdendo a guerra. Então, eles retornaram, os Kamis retornaram à capital do império, que é a cidade de Otozan-Rushi, para decidirem um novo curso de ação, né? Eles estavam nesse momento crítico lá, reunidos, tentando encontrar uma maneira de derrotar seu irmão maligno, de impedir o avanço das terras sombrias, quando um homenzinho apareceu. Era um homenzinho muito estranho. Ele entrou na corte sem ser convidado e ele pediu licença para poder falar na presença, né, dos deuses. Ele apresentou-se com o nome de Shinsei. E ele prometeu aos Kamis que se eles dessem ouvido ao que ele tinha para dizer, eles iriam alcançar vitória sobre as hordas de Funleng. É claro que era difícil para os Kamis acreditarem, eles, deuses, acreditarem que um mero mortal, ainda mais com uma aparência tão insignificante quanto a de Shinsei, teria resposta para algo que eles próprios não sabiam como fazer. Mas Shinsei era alto, tinha um poder de convencimento, né, altíssimo, e ele acabou conversando com cada um dos Kamis separadamente, né, as conversas particulares dele, né, discussões, ele discursou com o próprio Hantei, ele discursou com cada um dos Kamis, e essas discussões, essas conversas, elas foram registradas por Shiba em um texto que futuramente seria chamado de Tao de Shinsei, ou seja, o caminho de Shinsei, né, Tao, na língua lá chinesa ou japonesa, me falha agora a memória, significa caminho. E o Tao de Shinsei, né, esses escritos, futuramente eles acabariam se tornando a base do Shintao, que é hoje em dia a religião oficial de Rokugan. Depois de convencer cada um dos Kamis e o imperador de sua ideia surreal,
Shinsei começou a colocá-la em plano. O pequeno mestre acreditava que a fortuna favorece o homem mortal, ou seja, a sorte está de lado do homem mortal. Ele também acreditava que os kamis, embora poderosos, não teriam poder suficiente para derrotar Funleng e que era dever dos seres humanos lutarem pelo seu reino. Hantei, convencido, né, reuniu os que futuramente seriam conhecidos como 7 trovões, ou seja, um guerreiro de cada um dos clãs maiores. Eram eles Hidatarase, Doji Konichiko, Mirumoto, Matsu, Izawa, Shozuru e Otaku. Esses 7 guerreiros deveriam viajar para o sul, para a pior das lutas, infiltrando-se nas terras inimigas e enfrentando Funleng, o Imperador Negro, dentro dos seus próprios domínios. Loucura? Pois bem, o fato é que eles partiram, e esse dia, né, em que eles partiram para poder enfrentar Funleng dentro dos seus domínios, futuramente ficaria registrado nos livros de história como o Dia do Trovão. A luta foi brutal. Funleng matou todos os trovões, exceto Shozuru do Escorpião. Mas no final, mesmo morrendo, eles acabaram prevalecendo. Fizeram uma magia capaz de selar a alma de Funleng e dividi-la em 12 pergaminhos mágicos. Esses pergaminhos passaram a serem conhecidos como os pergaminhos negros. A magia não só selava a alma de Funleng, como também o bania do reino mortal. Ele não poderia retornar para o reino mortal enquanto os pergaminhos estivessem selados. Como Shozuru, né, do clã Escorpião, foi o único dos trovões que sobreviveu ao selamento, né, foi o único que restou com vida, foi seu dever de retornar a Rokugan com os pergaminhos negros. Hantei, né, ficou tão agradecido que resolveu confiar ao clã Escorpião, o clã de Shozuru, a tarefa de proteger, de guardar os pergaminhos negros, para que Funleng não pudesse jamais retornar ao mundo dos seres mortais. E assim o mundo ficaria a salvo daquele Kami negro, né, do Kami negro, daquele deus do mal, né, extremamente poderoso. Depois da Primeira Guerra, a guerra contra Funleng, né, Rokugan pôde finalmente olhar para o futuro e o Império pôde finalmente conhecer o seu amanhecer. Shinjo, a Kami criadora do clã Kinrin, ela não acreditava que as ameaças a Rokugan haviam acabado. Ela não queria, né, que voltasse a acontecer algo tão terrível como havia sido a guerra contra seu irmão, a quem ela continuara amando, mesmo enquanto, assim, Shinjo tomou para si a responsabilidade de catalogar as ameaças que pudessem existir contra Rokugan. Ela pediu, né, permissão ao imperador para que ela e seus seguidores viajassem para fora das fronteiras do império para explorar e conhecer o mundo ao seu redor. Com isso, ela acreditava ser capaz de descobrir todo e qualquer inimigo que um dia poderia se levantar contra o império. Dessa forma, após o consentimento de Hantei, o clã Kinrin foi para o oeste e desapareceu no deserto. Ele só voltaria a ser visto muitos séculos depois. E as suas histórias, a história da sua convivência com os outros povos, do êxito que ele alcançou fora das fronteiras de Rokugan, acabariam por se tornarem lendas. Os Kamis, eles continuaram lá, vivendo entre os seres humanos, né? O Império recém-nascido, no entanto, estava cercado de ameaças, né? Haviam vários guerreiros, tribos, que não queriam se dobrar ao governo dos Kamis. Apesar dos Kamis existirem lá, ainda não eram, os homens de Rokugan ainda não eram samurais, eles ainda não tinham um código de combate, eles ainda não tinham estipulado o bushido, né, e as regras que futuramente acabariam tornando eles samurais, né.
essas tribos que não concordavam com a presença dos camis, pois eles achavam que os próprios seres humanos é que deveriam governar o seu destino, né? Eles acabaram se unindo, né, criando um grupo de conspiradores que ficou conhecido como Colates. Os Colates, eles juraram que eles iriam depor o governo divino imposto a eles, mesmo que para isso eles levassem muitos e muitos séculos. O primeiro século ele também viu mudanças drásticas na própria Terra, com a queda de Funleng, né, e a criação daquele buraco lá, né, no centro do que outrora havia sido o Império dos Nezumes, né, aquele buraco que ligava o plano dos mortais até o Jigoku e que futuramente seria chamado de Poço Infecto. Aquele acidente geológico permitiu que o reino de Jigoku ele estendesse a sua influência, né, o seu alcance até o reino mortal, né? O sul foi completamente transformado, né, no que hoje é conhecido como as Terras Sombrias. As Terras Sombrias são regiões fora do domínio do Império Rokugan, regiões que estão contaminadas pelo Jigoku e pela escuridão enganosa, né? Então é desse local onde normalmente vêm as criaturas, os Onis, que costumam, hoje em dia ainda, né, atacar o Império Rokugan. A gente vai falar mais sobre isso, né, nos nossos próximos vídeos. Finalmente, o primeiro século, né, ele viu a adoção das palavras de Shinzei. Lembram do Shinzei, o cara lá dos 7 trovões, o baixinho, que ajudou, né, os Kamis a derrotarem Funleng e os seus exércitos, as palavras que ele tinha criado, os ensinamentos que ele tinha ensinado, né, o chamado Tao de Shinsei, ele acabou dando origem a uma religião organizada, que ficou conhecida como Shintao. Daí também houve a formação do Bushido, que é o código de honra samurai, utilizado até hoje pelos samurais de Rokugan, né? E houve também o surgimento de 2 clãs menores, que foi o clã da Raposa e o clã Louva a Deus, tá? Também nessa época, os Shugenjas, né, os feiticeiros de Rokugan, eles fizeram grandes avanços na feitiçaria e aprenderam a falar com os kamis, que formavam os 5 elementos. Então, a partir daí, eles começam a desenvolver a magia negra dentro do interior de Rokugan. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu não posso continuar, esse vídeo vai ficar muito extenso, mas no nosso próximo vídeo nós vamos continuar com a linha do tempo de Rokugan, mostrando século por século os acontecimentos que moldaram o Império Esmeralda, transformaram ele nesse mundo cheio de cultura própria, né? Cheio de ideologia, religião. Se você está gostando e quer continuar aprendendo mais a respeito da lenda dos 5 anéis, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber o próximo vídeo. E se você já é inscrito no meu canal, obrigado pelo carinho. Curte, compartilha, bota aqui embaixo a sua opinião, o que você achou desse vídeo, o que eu posso melhorar, tá ok? Eu vou adorar saber a sua opinião a respeito do meu trabalho. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!